Shalom a todo o povo de Deus, a todos os irmãos que têm nos acompanhado de Cabinda ao Cunene, ao redor do mundo, a partir das nossas redes sociais, do nosso canal Igreja Graça Divina TV, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso TikTok e no nosso Instagram. O irmão que tem acompanhado os nossos programas do princípio ao fim. Chegamos no momento da nossa emissão em duas línguas, português e lingala, com o profeta Bem-vindo Jimmy. Profeta Bem-vindo Jimmy, que está nos ensinar acerca dos 5 termos poderosos, e o nosso subtema de hoje foi o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo, que é poderoso, que está acima de todos os nomes. Esse nome que é nome de solução, nome de vitória, para aquele que clamar de verdade no nome de Jesus Cristo. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom, mamãe Madu. O profeta Bem-vindo Jimmy, na primeira parte que nos ensinou, acerca do nome. O profeta deu exemplo de vários nomes. Um dos nomes foi o nome de Jesus Cristo, que é um nome celestial. O profeta deu exemplo de nome de Elias, deu vários exemplos de nomes aqui no Ministério da Graça Divina. E o profeta também disse que muitos dos nossos nomes terrestres é um nome que já nos condena só a partir do nosso nome, porque o nome é o nosso primeiro endereço aqui na terra. Muitas mamães cometeram um erro de colocar mau nome nos seus filhos por inocência. Como é que uma mãe pode reparar a vida do seu filho a partir do nome? Obrigado pela pergunta. Acerca do que do nome, como uma mãe pode reparar erro que ele comete nome do que do filho que ele deu sem conhecimento. Acerca desse ensinamento, parte do que do nome, eu já ensino aqui na igreja, naquela hora, naquele tempo, quando estava ensinando nome do céu, nome da terra e nome do mundo das trevas. Eu explico muito bem, vou voltar ainda um bocado atrás naquele ensinamento. Nome Teresa, Madalena, Enoque, João, Felipe, Tiago, Daniel, Moisés, Elia, Esdras, David. Aquele nome é nome do céu. Aquele nome no mundo espiritual tem um poder. Aquele nome carrega. Agora, nome da terra, tipo Silva, Fernando, Silva, Fernando, aquele nome assim, tem boa imagem na cabeça de me fugir. Pacheco, esse é todo nome assim. Dudu, Chantal, Magui, Margarita, Fonseca. Aquele todo nome assim é nome da terra. Esse nome é fácil para te condenar. Significa que quando quer para te condenar, esse nome é uma canal fácil, porque esse nome não tem peso no mundo espiritual de Deus. Agora, nome pior mesmo,
Nenê, em nome das trevas, Nicole, esse é todo nome assim. Christelle, Bibicha, Mireille, Tatiana, Helena, são o nome da sereia. Esse nome mesmo já vem com uma porta de entrada do mundo das trevas na sua vida. Muitos irmãos que carregam aquele nome são prostitutas, são mentirosos. Patrick, em nome do mundo das trevas. Agora, você vai dar o nome do teu filho Anderson, Michael Jordan. Aquele nome ali é nome famoso, mas é nome das trevas. Shakira, Beyoncé, esse todo nome assim é nome de condenação das trevas, do diabo. É fácil. Na bruxaria da família é fácil para te bloquear, porque nome mesmo está de acesso. Só depois do ensinamento, aquele mamãe que deu testemunho aqui, ele me disse que papai, ele estava a chorar quando está a explicar sobre a ideia do nome. O nome que o pai dele lhe deu, esse nome está condenando a família. Ele está sofrendo por causa do nome. Ele disse, mamãe, deixa, hoje vou falar a verdade. Aquele mensagem que eu vi aqui na graça de Deus, nunca ouvi aquilo. Nós estamos sofrendo por causa do teu marido. Eu disse, não, fica calma. Conhecimento é libertação. Você não ora com a fé. Não é na sua vontade. Erro do parente. Pode reparar. Por isso eu dei um sujeito a ser do nome da Vitória, do Nania, para cancelar, para bloquear mesmo. Aquela maldição que nome carrega. Nome vai dar acesso da bênção na sua vida. Nome pode condenar. Aquele nome que costuma dar passe, vai te fazer sofrer a sua vida. Porque eu já ouvi o nome de sofrimento, também não tem vergonha. Então, sofrimento Miguel de Antônio. Também está respondendo tipo um nome feliz, um nome de maldição, sofrimento. O nome do faraó foi um nome que tinha poder das trevas para controlar todo o Egito, para controlar o mundo inteiro, porque o Egito foi a primeira força mundial, foi o Egito. Lugar que hoje os Estados Unidos está a ocupar, antigamente foi o lugar do Egito. Por isso, quando Deus levantou Jesus Cristo para glorificar Jesus Cristo, ele levantou Cristo, levantou mais nome, que Cristo está carregando em nome em cima de todo nome. Pode ser no céu, aqui na terra, abaixo da terra, todo joelho vai te joelhar frente do que no nome do Cristo. Agora nossa vida entrou dentro do Cristo. Pode ser essa condenação que do nome você estava carregando antigamente, mas quando Cristo entrou, você descobriu esse conhecimento. Você é um verdadeiro cristão. Tem que saber que no nome do Cristo você vai vestir aquilo. Aquele nome do Cristo vai te libertar em nome de Jesus Cristo. Aquela aliança da busca de tua família que estava condenada a teu nome não vai ter mais poder, porque Cristo pagou o preço no curso da Golgota. Ele recebeu nosso sofrimento, nossa condenação. Ele deu bênção dele, todo tipo de bênção em Jesus Cristo nós estamos carregando. Por isso, em nome do Cristo, o profeta bem-vindo entrou
no nome do Cristo para beneficiar poder, autoridade, graça, valor, influência daquele nome. Eu também estou a beneficiar aquilo. Deus te abençoa. Não pode dar o nome do teu filho pelo sentimento. Verifica muito bem. Muita gente a vida estragou hoje. Não é bruxaria, mas o nome ele carrega. Aquele nome é fácil para condenar ele. É fácil para destruir a vida dele. Porque o nome já abriu a porta para condenar a pessoa. Na maneira que começou hoje, sobre a terceira nome do Cristo. Essa aqui é uma introdução. Deus te abençoe. Obrigado. Merci na batunyo so balandi kilt na biso to comme na ta émission na biso tozana invité na biso prophète Bienvenu Jimmy. Bonsoir prophète. Bonsoir Mamadou Touma. Tozana sœur na biso Teresa. Bonsoir Teresa, sœur Teresa. Bien aimé émission na biso to kolobela ngoka ndenge kilt se déroulaki. Lelo, tozaka toujours na même thème na biso 5 paroles puissantes. Sous thème na biso échanger lelo ezali le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, kombo ya Jésus-Christ eza kombo moko puissant. Yango toko tuna mosali na Nzambe a expliquer biso nini oyo eza na kombo ya Jésus-Christ. Prophète Bienvenu, question de boso ezali ndenge kiti na biso se déroulaki bato nyonso bayaki na ba téléphone olingaki obénir téléphone nini oyo eza na kati ya téléphone nini diable atia na ba téléphone po olobi ke ekopesa mabala misala ainsi de suite. Soko koki ko expliquer peuple de Dieu nini o ba bloquer na kati ya téléphone. Tout ça d'abord na jeune prière et j'ai bu ça peu près 8 et 9 jours jeune to sali to clôturer ngolelo to sali prière ici ba téléphone puis to sambeli bato na banda ino liboso service ya bato bazo premier miso bazo bela na tisaki l'eau ya onction pour bato nyonso babika lobona na tekeli mutuma ite na tekeli gratuit na tison gratuitement et tu ma ele mbaza ba mai oyo ko sala ba miracle ko sala te mais na sali yango gratuitement yami balé nde na ko sambela ba téléphone na ba puis à téléphone elle qui 3 volets. Premier volet yo moko le téléphone il faut s'embêter le téléphone na yo na pesa ki sujet ndé muto s'embêter le téléphone ndé akolongola marque ya ténèbres marque ya malédiction marque ya condamnation o ba passer téléphone de lozali adresse ya mutu mobile mais comme téléphone nous omona bo so kutela na bino te mais bo so la na téléphone so ba téléphone est belé ba changer fréquence ba longola fréquence ya bénédiction. Batilo ka fréquence à malédiction te faut bien oka fulana kufi fulana zobela fulana azi thrombose fulani boye yo téléphone ezala ka téléphone ka ba problème kaka otela ko zwa ta message ya malamu te o baninga zo sepela ba obe onka ndeza wana ya za l'hôpital tinambongo do yo saka problème. Au comment on banga soit appelé ko binza menini soit muta kufitondeni do comment on banga téléphone so to sambeli kolongola biloko wana ba fréquence wana mabe makambo wana longwa na kombo na Yesu-Kristo longwa parce que kombo na Yesu-Kristo ndeza na nyonso to sambeli to pikoli yango to pikoli ngo liboso après to tie sikoyo ba fréquence est telle bonheur, est telle succès, est telle élévation, est telle gloire. Et puis tu vas te pélissi en moto, to comme moto na moto.
ndokio bozane voisin wana ba osengo pero téléphone na solo la na benga ko ndeza azo planter biloko ba téléphone milele ko ba caméra ya onde lukara ba téléphone milele ko ba radar surtout détruire biloko wana nyos to zongisi yango téléphone malgré tout téléphone nyos ezara na marque C66 et talibi sauté o eto zali Jésus Christ o azali au-dessus ya nyos après son pouvoir ya ko sala tout na kombo na ye. Amen. Nous avons service à téléphone. Pambo de téléphone à Souka. Mon amour téléphone na hôtel. Hôtel ya Nzambe. Il a dit au trône ya grâce. Numéro à contact ya trône ya grâce ya Nzambe. Écoute la téléphone na yo. Écoute à kuna. Donc tu ozobima na contact ya Nzambe déjà kati na yo. Donc nous sabima petit service au Sénat na lobby ben ndenge Nzambe ezali service ya année 2026 et ça 2027 ité. Donc sur le bagi ma pambolinde école et prolonger ti ba 2000 mais tout ça 2026 to bika loboko na Nzambe ba zwa libala te zwa libala kana niveau téléphone na kombo na Yesu Kristo. Oyo yo zomote zwa kaka musala téléphone na kombo na Yesu Kristo. Et loko nyonso yo zwa kati zwa yango déjà. Même libanda ya mboka bo zwa yango libanda ya mboka pas impossible zate. Bo fungwa na kombo na Yesu Kristo. Nous na sali service pour na batu nyonso. Tusambeli esili déclaré pour un téléphone wana so muna muta ko zwasko par rapport ya ko banga Nzambe ndazo banga Nzambe likambo ya discipline likambo nga pasteur likambo ya yomo comme on dit yeba ko se discipliner o batela bénédiction yo so tamboli malamu te ba yibi yo yango ya problème na ngate na ngate donc discipline skonde reconter. Discipline spirituelle est très importante dans la vie des chrétiens. Plus nous kende, maçon yo beta, yo téléphone au téléphone porno, ndeko wana zo sele Nzambe pa pambulo téléphone ndengwa ndeko zo le Satan. Yo téléphone na ko mbwa kila. Ngai boy, yo telaka na Facebook, moi c'est ça kitoko, mba ina za kitona za na mbongo non. Non, téléphone c'est un moyen de communication. Et un moyen de bâtir ba masturbation, ba mari de nous ma téléphone té. Donc to bongo ma sous jeunesse à l'élo, ba jeune femme jeune garçon. Téléphone comme si j'ai il va compter ka buzoba. Vraiment on Nzambe to sengi te pour na buzoba. Tu vois Nzambe a bongo là, a ma vie à mutu nyonso. A tourner nos pages à vie na yo. Alors on a page on a malédiction après ça page abonné page succès page paix dans notre sali service oyo malgré tout mboule dérangé mboule compliqué bande combi ba na opété mais qu'il d'habitude c'est l'équipe malamu na succès na victoire ndenge Nzamba lingaki ndenge pe salami kola pambola mutu nyonso merci. Obrigado, profeta Bem-vindo Jimmy. Eu acho que foi então a segunda parte do serviço do telefone, conforme o profeta Bem-vindo Jimmy orientou ao povo da graça divina, conforme tinha que ser feito, porque muitos telefones ou números de telefone estavam na lista negra e alguns na lista dos esquecidos. Conforme ocorreu aqui o serviço Profeta Bem-vindo Jimmy, o que este povo da graça divina aqui em Angola e os irmãos que nos acompanharam fora podem esperar depois desse serviço do telefone? Obrigado pela questão. Todo mundo tem que esperar bom resultado, porque Jeremias 29:11 Deus fez plano de sucesso, da bondade, da vitória, não é de sofrimento. Mas se você quer que a promessa de Deus que vocês pediram, porque nossa oração foi na oração de 2026, Deus vai operar isso no 2026. Quando a pessoa vai entrar em 2026, significa que a bênção dele está
ça progredir ben ça multiplicar mas nosso trabalho tem que viver a mão de Deus em 2026. Se você quer ver a mão de Deus, disciplina espiritual, não pode começar a usar teu telefone para começar a assistir filme do pornografia. Não pode entrar em polêmica no telefone. Esse aqui é assim, esse aqui é assim. Não é lá de discutir. O telefone vai te ajudar pela conversa, para acompanhar um programa da igreja, uma pregação, uma boa conversa, conversa do futuro, conversa que vai trazer progresso na sua vida. Talvez alguém deixe currículo do trabalho, ele tem que deixar número de telefone, porque quando vai ligar para aquele número. Vamos usar o telefone como uma para te ajudar. Não é que você pega o telefone, é lugar de mentira. Tá vendo amor, Amor aí não só trabalhar, mas ele está no hotel com outro namorado, ele está mentir, está trabalhar. Amor aí está na igreja, mas ele está numa bar ali, está bebendo cerveja dele, está mentir, está na igreja. Que 100% de conversa do telefone, 90% é mentira. Muita mentira. Um cristão não pode mentir. Um cristão fala a verdade, porque a verdade é a chave de solução. Quando você vai caminhar, vai falar a verdade na tua vida, na sua família, no teu companheiro, essa promessa vai te seguir. Que Deus, a mão dele não é curto para te abençoar. Mas por que a bênção de Deus não está acontecendo? Outro lado não é diabo, é nossa vida, mas cristão não está sério. Não está sério a fé do nosso Deus. Por isso muitos cristãos estão a sofrer. Cristianismo não é uma religião de sofrimento, não. Porque nosso Deus é rico. Todo filho de Abraão, quem foi pobre? Ninguém foi pobre. Filho do que do José, do que do Jacó, quem foi pobre? Porque hoje cristianismo é uma religião de pobreza. Por quê? Cristão seja sério, tem que caminhar no caminho de verdade, abandona a vida do pecado, deixa aquilo que não está agradando a Deus, deixa. Ele segue o caminho de verdade, que verdade é chave de solução na sua vida. Deus te abençoe, obrigado. Merci prophète Benvindu. Nde tolobaki sous-thème na biso eza nom ya Jésus-Christ. Mosai na Nzambe aza na introduction tokolobela yango dimanche prochain. Nini oyo prophète Benvindu kolobela peuple de Dieu po to kabwana? Nga message nga ezaka ke to bongola motema ya solo tuyamba Yesu Christ na bosolo. Parce que Christ il a 23 heures, ngana otokende. Soit il a 2 heures, ngana otokende. Tout le vérité entre biso na biso, tika hypocrisie. Parce que ba crési ba vandi semi na hypocrisie au sanganate. Au sa loko la linga ko ma oka ina yo, asa kunda yo mena motema na muno aso sexa yo. Na lobaki bien que ndengo zo bima mon a gardé secret. Puis ma bénédiction musu na vie sengi faut kanga munoko na yo. O bazo sala yo kanga munoko. Ma solo robeta o mitike pa banguna na yo. Kanga munoko na yo zala na molima discernement. Keba tala nani oyo yoko okolia na ye. Nani oyo komela na ye. Mingi bayamba ba lion ba benga ba mpate ba lion après le bien a détruire comme regretter parce que au tambola qui sans discernement na to pesa conseil na corps de Christ le diable au travail na église atiki baba atiki na ba plage pa kuna de ba tuna soit yes qu'on a église ndai au travail mosali na Nzambe nyonso yo yamba kebana ni otiki la chair
qui va nous confiner le poison et autant bon à l'église senga discernement moli au musa ko senga mba peso mbongo te ko senga do prophète mais senga discernement nazo peso conseil mosa na nzambe linga ozana 80% ya sagesse 20% ya onction et robatela yo oza tamulayi na carrière na yo na ministère na yo même yo homme d'affaires senga 80% ya sagesse 20% ya grâce parce que sagesse eza mbongo sagesse ekobomba vino mulayi mingi abakotika na desene bande lokola engagaki ba lion na ba serpent abokele vene babomie kane bande la carrière na ya kufi même osana poto ndeko keba nani oyo ko engagé na nzela na yo nani oyo obeti ya lisolo na yo yo mesala muke oyo na église awa o mama fulani na izwa charge na ndeko yango bozo pesa ba charge et pour ba sirène et pour ba kadi mpemba yango bazo niyo kola rabino awa na grâce divine nazali ko apprendre batu comment ko prier comment yo moko ozwa victoire na foi na yo moko osambela nde nini to boy te lo sambo na biso basai na nzambe eza ni parti mais yo moko na capacité à obondela parce que Saint-Esprit na vie na yo a osala premier conseiller o conseiller yo avant moi ça peut se conseil avant de le Saint-Esprit ko lobelo déjà le Saint-Esprit za nini mais pour le Saint-Esprit va na bon moyi na yo mitika tika nyonso az Esprit Saint avant de randa mbute ndenga za saint avant na nzoto wetika kimoyibi kindumba lokuta songi nyonso tika kabwana yango c'est pas nini aya kufanda kati nao mingi olobezali mais lwa mateza nanu ona lobi na bike mosai na nzambe intercesseur protocole yo commerçant patron ministre homme d'affaires aux conseils collègues yango te mais examiner o moni ya malamu ozu so pesa mabe obwaki na yo kola pambola yo merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jimmy. Chegamos no tempo do final da nossa emissão. Mais uma vez, obrigado por tirar o tempo do profeta para fazer então aqui a nossa emissão. Agradeço a benção e material também pelo teu tempo que você está a gastar. Não tem nada de favor. Você vai recolher aquilo que você está semeando. Esse semente, amanhã, você vai viver esse resultado. Porque nosso Deus é melhor patrão. No banco dele não acaba dinheiro. Ali no banco dele nunca vai dizer que o sistema foi. Nunca. Nós estamos trabalhando numa empresa, nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar tudo. Deus te abençoa. Abençoa teu marido, abençoa sua casa, abençoa tua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, mamãe Amador, também. Obrigado à nossa área da mídia, nosso irmão Joel e a nossa irmã Teresa, que estão a fazer acontecer aqui a nossa emissão, que estão a tomar toda a carga no dia de hoje. Obrigado aos irmãos que nos acompanham também fora do país e apoiam o Ministério da Graça Divina a partir daqui em Angola, onde estamos situados, em Luanda, em Golfe 1, Rua Direita para quem vem para o Avô Cumbi. Temos nossos cultos semanais, quarta e sexta-feira, das 15 horas às 19 horas, aqui no Ministério da Graça Divina. Nos encontraremos no nosso programa da quarta-feira. Merci na batunyoso balandi émission na biso to comme na suka to pesil boso. Merci na prophète Benvindo nde aza invité na biso. Merci pena mama Mado Tumba na sacrifice boso sa na tani sobolekisi ba vie na bino. Nzambe o afutaka parce que toujours travailler na compagnie mo compagnie na loba compagnie atam kromote ozanga mbongo atam kromote système ro katana atam kromote courant ro kende atam kromote patron ko bela atam kromote ro sa faillite eza compagnie chaque jour ezalaka na top kaka na top donc ndenge yazali ndenge pe yo kozala lobi kobosa prière na yo te bato babuaka kiyo bato ba rejeta kiyo bato ba bandona kiyo lobi bato wana
baozonga na samako na nazoloba yango lokola un prophète ya Nzambe ainsi dit l'Éternel na yebi o nazope na moni o nazoloba. Donc Nzambe wana afuta yo, afuta bana yo, afuta libota na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, prophète. Merci. Kilt na biso la semaine ezara mercredi et vendredi. Siège na biso eza ana Luanda na Angola. Numéro ya Mosel na Nzambe eza ya sika. Numéro wana bozomona ezo sa susute ezwi mwa trouble moko eleki wana. Eza plus 244 929 466 063. Et ça là toujours 24 heures sur 24 heures so ben Mosai na Nzambe omona loboko na Nzambe kati na libota na yo na problème nyonso oyo zanango spirituel. Merci, tokutani mercredi soki Jésus Christ azongite. Ciao.